Ora, então, olá, muito boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos à terceira edição deste ano de 2026-27 do Futebol de Verdade. O Futebol de Verdade voltou este ano com edição semanal, sempre ao meio-dia e meia, à sexta-feira, e deixem-se ficar por aí, porque hoje temos aqui uma edição cheia de coisas boas. Vamos falar dos Jogos Europeus desta semana, com foco nos jogos de ontem, em que o Benfica ganhou ao Horus por 3-1 e o Sporting Clube Braga bateu por 2-0 o Rapid Viena, portanto aproximamos-nos do pleno nas competições europeias deste ano e isso é muito importante e eu vou explicar também porquê, porque é claro, tem que ver com o ranking, é muito importante que tenhamos em jogo as 5 equipas pelas quais o total de pontos que formos fazendo vai ser dividido. Falarei também do resto dos jogos das competições europeias, porque estamos em playoffs da Liga dos Campeões e já é possível definir aqui os potes da Liga dos Campeões é aquilo que pode vir a esperar o Flóculo Porto e o Sporting, que estão ambos no pote 2. Embora isso seja mais ou menos irrelevante onde é que se está, porque joga-se sempre com duas equipas de cada pote, seja em que pote se estiver. Além disso, ainda vou responder a uma pergunta que foi deixada no servidor de Discord por um dos subscritores premium do meu Substack. Ainda não vou conseguir partilhar aqui o ecrã hoje, é uma coisa extraordinária, mas não consigo atinar. Se alguém tiver pistas acerca da forma como é possível fazer a partilha de ecrã nas lives do Substack, façam o favor de dizer, porque eu não estou a conseguir chegar lá. Não dá mesmo, não consigo, até porque só é possível testar quando já se está em direto. Portanto, isto é uma falha que vou ter que alertar as pessoas do Substack e vamos fazer o lançamento das grandes ligas por essa Europa fora. Porquê? Porque, sendo verdade que a Bundesliga só começa no próximo fim de semana, neste fim de semana começa a Premier League, começa a Liga 1, começa a Série A, começa a sério a Liga Espanhola, porque já começou na semana passada, mas os candidatos ao título não jogaram no último fim de semana e, portanto, vou deixar-vos aqui aquilo que os modelos de previsão dos supercomputadores que a eles se dedicam prevêem, e aqui passo o pleonasmo, para quem vai ser campeão nas grandes ligas. E além disso, também vou deixar aqui aquilo que está previsto neste momento, e isto é uma evolução permanente, dos modelos de previsão para a Liga Portuguesa. Querem saber quem é que os modelos de previsão dizem que vai ser campeão em Portugal? Deixem-se ficar por aí, que lá mais para o final também vos direi quem é que está neste momento na pole position e quem é que está mais inclinado para a descida de divisão. Isso é lá mais para o fim. Entretanto, deixem-me olhar para quem é que cá chegou já hoje. Luís Mendes, bom dia. Pergunta ao Luís em provocação. Isto é, tinham que estar no servidor de Discord para perceber. Diz ainda ao Luís, o Palhinha já assinou, o Gui já pode embandeirar. Por falar no Gui, o Gui está a organizar, como organiza sempre, as Fantasy Leagues do nosso Discord. Quem é subscritor premium e já sabem que só vos custa 5 euros por mês ou 50 euros por ano, se quiserem fazer com 2 meses de desconto a subscrição anual, pode, entre outros benefícios, que é aceder a todo o arquivo do meu Substack, e já lá estão 6 anos de conteúdos, além de passar a receber todos os textos e poder lê-los até ao fim, e há textos todos os dias no meu Substack, pode ainda entrar no meu canal de Telegram, onde recebo os textos em áudio, lidos por mim, e não fiquei satisfeito com nenhuma das soluções de inteligência artificial com os modelos que é possível treinar para a leitura dos textos. Portanto, vou continuar eu a lê-los mesmo e a mandar-vos para o canal de Telegram, e podem entrar também no servidor de Discord, onde temos várias chatrooms e temos as tais ligas fantasy que o Guilherme está a organizar entre os subscritores premium e têm prémios, embora tenham também uma taxa de inscrição. Eu nisso não me meto, até porque não participo, não consigo ter tempo para ser minimamente competitivo nas Fantasy Leagues. Bom, estava a dizer, portanto, era preciso estarem no servidor do Discord para perceberem aqui a provocação do Luís Mendes ao Guilherme. O António Rodrigues está cá também. Bom dia, António. Força nisso, diz ele. O André Oliveira também. Bom dia. Carrega.
e aqui o carrega, o André está naturalmente eufórico com as prestações do Benfica neste início de época, e eu acho que é um bocadinho caso para isso. O Benfica está a jogar muito bem do ponto de vista ofensivo. João Sousa, bom dia, António, e a toda a comunidade. O Bruno Silva, bom dia a todos, grande abraço, bom futebol de verdade. O Fábio diz que em Portugal não é bem pole position, a corrida já começou e já houve um carro a acelerar mais do que os outros. É verdade que sim, mas vamos esperar lá mais para o final e eu prometo que não me vou embora hoje sem vos dar aquilo que os modelos de previsão estão a dizer neste momento. E já houve alterações relativamente àquilo que era a grelha de partida. Vamos continuar a usar aqui a linguagem da Fórmula 1. Bom, vamos lá. Vamos começar com os jogos desta semana, os jogos que passaram, os jogos de ontem, sobretudo, porque, enfim, podemos olhar para a Champions e perceber o que é que a Champions pode dar-nos ainda, mas primeiro vamos olhar para aquilo que foi a prestação das duas equipas portuguesas que ainda estão a definir o que é que vão fazer em termos de competições europeias deste ano. Porquê? Porque já temos seguramente Flóculo Porto e Sporting na Liga dos Campeões, ambos no pote 2. Torriense na Liga Europa e vai estar no pote 4 e último. O Torriense não tem historial europeu e, portanto, entra com aquilo que é o coeficiente nacional de Portugal, porque tem 0 pontos no ranking. E depois temos ainda o Benfica para definir se vai estar na Liga Europa ou na Liga Conferência. Se passar o Horus, vai para a Liga Europa e é cabeça de série, está no pote 1. Se não passar, vai para a Liga Conferência e a cabeça de série está no pote 1. Portanto, o Benfica será sempre pote 1, qualquer que seja a competição em que vai entrar, e há ainda o Sporting Clube Braga, que está no play-off da Liga Conferência, e aqui sim já há um risco um bocadito maior. Porquê? Porque o Braga, se passar o Rapid de Viena, fica na Liga Conferência e estará também no pote 1, tal como o Benfica. Se não passar o Rapid de Viena, não há Europa para ninguém e acaba por ficar fora, deixando Portugal reduzido a 4 equipas quando divide os pontos que faz todas as semanas por 5. Já foi assim na época passada, aliás. O Santa Clara caiu nesta última barreira, não conseguiu aceder à Liga Conferência e Portugal passou durante todo o ano com 4 equipas a pontuar, mas a dividir por 5, porque é assim que funciona. Os pontos que se fazem são divididos pelo total de equipas que estão à entrada das competições europeias. É verdade, o Santa Clara fez pontos no ano passado, fez apenas nas pré-eliminatórias e depois acabou por ficar fora. Bom, eu ontem estive no Estádio da Luz, porque estive a comentar o jogo em direto na Antena 1, na rádio, e portanto vi pouca coisa do Braga, não consegui ver o jogo do Braga, ainda não tenho essa capacidade para ver dois jogos ao mesmo tempo. Não tive tempo ainda hoje de manhã, entre a preparação deste futebol de verdade, para ver mais do que o resumo do Braga. Ainda assim, queria deixar aqui algumas reflexões sobre aquilo que tem sido a campanha do Sporting Clube Braga nesta Liga Conferência, onde o Braga já vai em 5 jogos e não tem nenhum golo sofrido. Ganhou por 1-0 e 4-0 ao Gélias Nícar, ganhou por 1-0 e empatou 0-0 com o Dinamo Minsk e agora ganhou por 2-0 ao Rapid de Viena. Portanto, são 5 jogos, 4 vitórias, um empate, 8 golos marcados, nenhum golo sofrido. Tem sido uma equipa com uma segurança defensiva a toda a linha e a todos os títulos notável. Uma equipa que, tal como o Vicens, e isso eu ouvi porque estava na Luz e estava de headphones, e portanto ouvi a flash interview do Carlos Vicens. Felizmente ela não foi ao mesmo tempo que a flash interview do Marco Silva, deu para ouvir as duas no direto. Tal como o Vicens disse, a equipa já tem uma identidade tática muito mais bem assimilada do que tinha na época passada. E volto a dizer aqui aquilo que já disse e já escrevi. Este Braga este ano já sabe muito mais aquilo que joga, já consegue ter um bocadinho mais de profundidade em termos ofensivos, chegar mais à área, o que não invalida que esta segurança defensiva a todos os títulos notável tenha sido, primeiro, furada na Liga Portuguesa, porque o Braga, no jogo que fez da Liga Portuguesa, empatou a 2 bolas contra o Moreirense, sofreu 2 golos, não fez o segundo jogo porque ele foi adiado em função do tal vírus que a equipa contraiu na Bulgária quando lá foi defrontar o Dinamo Minsk. Também não vai fazer o terceiro porque vai ser adiado
adiado para que o Braga possa preparar melhor a visita a Viena na semana que vem. Mas na Liga Conferência, a equipa teve 6 penaltis em 5 jogos. O Braga foi a equipa, e anda sempre aí essa conversa entre os adeptos deste clube e daquele, todos à espera de conseguirem regimentar vantagens arbitrais e desvantagens dos seus e vantagens dos outros. Já foi na época passada a equipa que teve mais penaltis a favor na Liga Portuguesa. Ora, desta vez, 1-0 ao Zélias Nícar fora com um penalti, 4-0 ao Zélias Nícar em casa com 2 penaltis, um deles convertido, outro falhado pelo Ricardo Horta, 1-0 ao Dinamo de Minsk em casa com um penalti, 0-0 com o Dinamo de Minsk fora em jogo em que não teve penaltis, e ontem 2-0 contra o Rapid de Viena, mais 2 penaltis, um convertido, desta vez pelo Paulo Victor, e outro falhado também pelo Paulo Victor. Já há 2 penaltis falhados pelo Braga este ano, o que também não é muito de admirar, porque a equipa perdeu aquele que era o seu principal marcador de penaltis, que era Zalazar, e também não teve ontem Ricardo Horta, que era a segunda opção e que aparentemente entra nesta temporada como primeira opção, mas também não estava, está magoado, daí que tenha sido Paulo Victor a avançar, marcou o primeiro, falhou o segundo. Alguma dependência do Braga das grandes penalidades, e depois uma grande atitude em termos defensivos, uma grande concentração. Parece-me que a equipa está muito segura. A forma como chega ao 2-0, e este segundo golo é muito importante, marcado ao minuto 88 pelo Diego Rodrigues, num contra-ataque, numa altura em que o Rapid também não me pareceu que estivesse com grande vontade de arriscar muito para conseguir chegar ao empate. Parece-me que os austríacos estavam muito satisfeitos com aquele 1-0, mas acabaram por levar o segundo golo num contra-ataque em que é muito bem conduzido e muito bem definido o timing do passe pelo Mário Dorgeles, que não só acelera quando tem que acelerar, pausa quando tem que pausar e faz o passe quando tem que fazer, no momento e no espaço exato, para que o Diego Rodrigues pudesse encarar o guarda-redes e fazer o 2-0. Portanto, belíssimas perspectivas do Braga para a segunda mão, 2 golos de avanço, uma segurança defensiva que permite pensar que esta equipa dificilmente ficará fora, e volto a dizer, é muito importante para Portugal, em termos de ranking, que o Braga entre na Liga Conferência e, sobretudo, que entre com perspectivas de vir a ser uma equipa importante naquilo que vai ser a definição da Liga Conferência. Chegou o André Oliveira, que diz que... chegou não, já cá estava, mas comentou. O Luís Mendes diz que gosta muito do Carlos Vicens. O André Oliveira riposta que não consegue ver o Braga. Tem muito domínio, pouco objetivo, fica entediado a ver os jogos. É possível, e quem chegou foi o Filipe Oliveira. Esse sim, chegou agora. Olá, Filipe, muito boa tarde. Bom, quanto ao Benfica, esse jogo eu vi, estava lá. Foi mais um jogo em que o Benfica entrou num ritmo alucinante, marcou muito cedo e isso ajuda, mas marcou muito cedo, curiosamente num lance em que mete tanta gente na área que não marca sequer. Foi no segundo minuto, ainda não tinha acabado o segundo minuto do jogo, e nesse minuto o Benfica fez 4 ou 5 remates, o último dos quais meteu a bola dentro da baliza. Foi uma jogada de remate e carambola, e remate e carambola, e remate e carambola. Vão dizer-me assim, é sorte? Eu digo, não, não é. É muita presença na área. Porquê? O Benfica tem, do meu ponto de vista, 3 aspectos que justificam uma capacidade ofensiva invulgar. O Benfica está muito forte do ponto de vista ofensivo neste início da época. É verdade, jogou contra equipas que não são assim tão fortes, mas a verdade é que o Benfica não vai enfrentar muitas equipas fortes desta época. O Benfica vai ter, no Campeonato Português, jogos complicados com o Porto, com o Sporting, com o Braga. Na Liga Europa terá alguns jogos complicados, mas grande parte dos adversários são também muito deste nível. Portanto, é algo que convém pensarmos nisto e percebermos que pode ser até, inclusive, estratégica a forma como o Benfica ataca. A capacidade ofensiva do Benfica está bem à vista em 2 números que eu vou trazer-vos aqui, 3 números que eu vou trazer-vos aqui. O Benfica ontem conseguiu 55 ações na área, e quem me acompanha já sabe que geralmente um número acima das 50 ações na área em 90 minutos revela um domínio avassalador. Ontem foram 55, com 31 remates,
dos quais 27 foram feitos dentro da área. Isto é, não é uma equipa que remate à maluca, não é uma equipa que chega ao final dos jogos com muitos remates porque remata de longe, porque cada vez que tem uma possibilidade de ver a baliza ao longe, atira. Não, nada disso. É uma equipa que constrói e remata dentro da área. Mas vamos olhar para estes números de uma forma um bocadinho mais consolidada. Ontem foram 55 ações na área, com 31 remates, 27 dos quais dentro da área. Contra o Casa Pia, na última jornada da Liga, 7-0, foram 54 ações na área, com 20 remates, 14 dentro da área. Mesmo o jogo fora contra o Hearts, em que o Marco Silva fez muitas poupanças e entrou num ritmo um bocadinho mais de passeio, porque vinha com um 6-1 da primeira mão, foram 49 ações na área, 20 remates, 14 dentro da área. Contra o Académico de Viseu, vi uma coisa que eu não me recordo de alguma vez ter visto, do ponto de vista estatístico. Foram 74 ações na área, 28 remates, 24 dentro da área. Contra o Hearts, no jogo em casa, foram 45 ações na área, 24 remates, 18 deles dentro da área. Contra o St. Gallen, em casa, 56 ações na área. Só o jogo fora de casa contra o St. Gallen, primeiro jogo oficial da temporada, e claramente o jogo em que a equipa produziu menos, é que esteve muito abaixo, apenas com 23 ações na área. O que é que isto quer dizer? Que, na média de todos os jogos oficiais que já fez esta época, o Benfica tem, em média, 50,9 ações na área. É muito. Se extrairmos daqui o primeiro jogo, o tal jogo fora de casa contra o St. Gallen, são 55 ações e meia de média na área. É muito. E como é que isto se explica? Eu acho que há três fatores a explicar a força que o Benfica está a revelar em termos ofensivos neste início de campeonato. Um deles é o início de construção, com Tomás Araújo e Lenglet. É uma equipa muito forte em início de construção, muita capacidade dos dois centrais para encontrarem os colegas com passos verticais nas entrelinhas, dentro do bloco dos adversários. Eu já sei, aparecem os puristas a dizer, é pá, mas que raio de coisa é esta agora? O defesa não é para construir, é para defender. E eles, do ponto de vista defensivo, têm algumas carências. É verdade que sim. E por isso mesmo o Benfica contratou o Tchirkati. Tenho muitas dúvidas que Tchirkati entre no 11, porque me parece que esta dupla, sendo mais frágil nas bolas paradas defensivas, no jogo aéreo, nos duelos, acrescenta muito em termos ofensivos, e o Benfica pode tentar compensar esta questão das bolas paradas defensivas e do jogo aéreo e dos duelos defensivos com a inclusão de um médio centro que seja mais forte, e estamos todos a pensar no mesmo, que é em João Palhinha, que ainda não está confirmado, mas aparentemente vai sê-lo, e portanto este é, do meu ponto de vista, o primeiro aspecto que justifica esta capacidade muito elevada do Benfica para criar em termos ofensivos nesta temporada. Não menosprezem a capacidade que as equipas revelam no início de construção. É muito importante entrar em vantagem e, dentro do bloco do adversário, e com Tomás Araújo e Lenglet, o Benfica consegue isso. Segunda questão tem a ver com o jogo posicional da equipa do Benfica. O Benfica mudou do 4-2-3-1 para um 4-3-3 e mais semana, menos semana, vou mostrar-vos isto nas análises estáticas que faço no meu Substack, com imagens e com decomposição de imagens, mas há ali um aspecto que é muito importante e que ressalta à vista. É que este 4, enquanto o 4-2-3-1 tinha geralmente um segundo avançado, o número 10, vamos chamar-lhe assim, nas costas do ponta de lança. Hoje quem faz esse papel de segundo avançado e de primeiro é o Pavlidis, que é um jogador muito forte nas desmarcações de apoio e na forma como se disponibiliza para segurar, para lançar, para servir de referência de apoio nos momentos de criação. Mas o segredo está todo nos triângulos que a equipa consegue estabelecer nos corredores laterais. E aqui estou a falar de triângulos que são constituídos à direita pelo médio centro, que serve como referência e que fixa, o médio interior, que tem sido o Leandro Barreiro, e depois pelo extremo e pelo lateral, que ora aparecem um por dentro e outro por fora, ora trocam. E aqui estou a falar de Bá e de Rafa. Geralmente um serve de referência, fixa, os outros, um baixa para se oferecerem apoio,
o outro avança para se dar em profundidade. Do lado contrário, a mesma coisa é conseguida com o Sudakov no papel de médio interior e não menosprezem também o papel de Sudakov. Sudakov fez um bom jogo ontem, do meu ponto de vista, mas depois também com o extremo, que tem sido o Prestiani, poderá vir a ser o Sheldrup se o Prestiani passar para a direita, mas não vejo, acho que não vai ser fácil que isso venha a acontecer, e o lateral, que é o Dal. O Dal que muitas vezes fica baixo em início de construção, mas também vai acabar por ganhar a profundidade. Geralmente acontece isto. Um recebe, fixa, muitas vezes de costas, um oferece sem apoio, o outro avança para a profundidade e o Benfica tem conseguido quase sempre soltar um jogador na profundidade atrás da linha defensiva do adversário e aí impõe-se o terceiro fator, que é a presença na área. Muita gente na área. Geralmente, quando o Benfica constrói o triângulo à esquerda, a malta que está do lado direito aparece por dentro na grande área também e são sempre 4, 5 jogadores na área para servirem de referência e de hipótese de finalização e isto acaba por permitir que a equipa marque muitos, muitos golos. Está o Benfica muito forte em termos ofensivos, não está tão forte assim nos momentos sem bola e por isso mesmo ontem o Horus conseguiu fazer um golo. Podia ter feito eventualmente até mais um, embora o Benfica também, para sermos justos, os 3 golos com que acabou só se deveram à exibição absolutamente superlativa do Hedenstad, o guarda-redes da equipa do Horus. Ora bem, pergunta ao Ricardo Pinho: olá António, achas que o Braga na Liga irá fazer melhor do que no ano passado? Hum, Vamos ver. A equipa está mais evoluída, está mais segura. Eu acho que o Braga se calhar nem vai fazer melhor, mas estou convencido, e já o disse aqui, que os grandes vão fazer pior. E, portanto, pode diminuir aqui a decalagem, o gap entre os 3 primeiros e o Braga. Vamos ver se vai ser assim ou não. Bruno Silva, numa perspectiva mais futura e agora com o regresso de Horsness, quem poderá saltar daquele meio-campo? Essa era a minha grande dúvida no jogo de ontem. Acredito pouco na hipótese de Rios vir a ser titular nesta equipa do Benfica. Acho que ele vai ser sempre uma alternativa, mas também não é jogador que eu aprecio particularmente. Já não era na época passada e não é neste ano. Acho que Barreiro dá, e o Marco Silva explicou isso muito bem ontem no final, dá à equipa coisas que o Rios não dá para servir a equipa neste futebol. E, no entanto, se calhar nenhum nem outro vai ser titular porque é capaz de ser ali que vai jogar o Orsnes como médio interior do lado direito. Pode jogar também como médio interior do lado esquerdo. Ontem foi isso que ele fez. Pode jogar como 6, mas se vier Palhinha e havendo Barrena cheia, acho que poucas vezes vai jogar como 6. Pode jogar como lateral à direita, e depois da venda de Dedic, aquilo que me parece é que não há grandes alternativas a não ser o Banjaki, e portanto, se o Marco Silva não confiar assim tanto no Banjaki, pode eventualmente utilizar o Orsnes como lateral à direita, mas quem é que poderá saltar daquele meio campo? Eu diria, em primeiro lugar, Barreiro, em segundo lugar, Sudakov. Mas acredito mais na hipótese Barreiro do que na hipótese Sudakov. E outra hipótese, acredito pouco na hipótese dele, se ficar em Barrena cheia e vier Palhinha, dele vir a jogar como 6. Acho possível que venha a jogar como lateral. Diz o Luís Mendes que Rios, se não for titular, vai ser para vender. Pois isso é fácil de dizer, difícil é encontrar quem paga aquilo que o Benfica pagou por ele no ano passado. Bruno Sousa, sempre que vejo o Benfica, fico maravilhado com o Barreiro, não sei porquê, é sempre tratado como o elo mais fraco do meio-campo do Benfica. É porque se calhar é mesmo o elo mais fraco do meio-campo do Benfica, Bruno, porque não tem a criatividade de Sudakov. Sudakov, o que é que ele precisa? Mais assistências, mais golo, mas ainda ontem disse no comentário final ao jogo na Antena 1, Sudakov ontem fez 7 passos para finalização. Ora, um jogador que num jogo oferece 7 bolas para finalização, se não faz mais assistências é porque os colegas depois não finalizam bem. Diz o Luís Mendes, Orsenas e Barreiro, logo Rio Chica, complicado. Sim, bom, vamos avançar. É muito importante, já o disse aqui, que Portugal consiga meter as 5 equipas na fase de liga das competições europeias. Depois dos jogos de ontem, e ontem foram 2 vitórias que permitiram reduzir um bocadinho a distância que nos separa do quinto lugar. E o quinto lugar, atenção, se Portugal acabar esta época em quinto lugar, não vai ser fácil, também não é impossível, não acho que vá acontecer, mas é uma referência para termos ao longo da época. O que é que acontece? 26-27, se Portugal chegar ao final de 26-27 em quinto lugar, em 28-29, mete
3 equipas diretas na Champions e uma quarta na pré-eliminatória. Para isso é preciso chegar à França. Neste momento estamos a 3 pontos e 760 milésimas. A França, com a vitória do Mónaco ontem na Polónia contra o Lech Poznan, provavelmente vai ter as 7 equipas nas competições europeias. Portanto, vai ter 7 equipas a pontuar. É verdade que divide por 7. Por isso é muito importante que Portugal tenha 5 equipas a pontuar, dividindo por 5, porque aí pelo menos mantemos a igualdade. Em termos de entre os que pontuam e aqueles que funcionam como divisor. Ora, neste momento a França segue, já a contarmos o ranking para o final desta época, com 68 pontos e 10 milésimas, em quinto. Portugal é sexto com 64 pontos, 250 milésimas, o que quer dizer que estamos a 3 pontos, 760 milésimas. O sétimo classificado é a Bélgica, que também tem, por enquanto, as 5 equipas que funcionam como divisor em prova, e tem 58 pontos, 650 milésimas. Isto é, está a 5 pontos, 630 de Portugal. O que é que isto quer dizer? Que está mais longe a Bélgica de Portugal, o sétimo do sexto, do que Portugal da França, o sexto do quinto. O que não quer dizer que seja fácil chegarmos lá. Países Baixos, oitavos, com 52 pontos e 62 milésimas, já estão a mais de 12 pontos de Portugal, não vamos ser alcançados pelos Países Baixos. A Turquia, que ainda ontem levou mais uma estarolada com a derrota do com o empate do Fenerbahçe e com a derrota do Trabzonspor, ontem não, esta semana, tem 48 pontos, 275 milésimas e já perdeu uma equipa. Portanto, a Turquia está bastante longe e eu só cito aqui a Turquia porque ainda esta semana tive um debate já foi na semana passada, nem sei, no Twitter, com um defensor do futebol turco que me dizia, não, o futebol turco é que, e foi no Twitter do João Gonçalves, Fever Pitch, que isso aconteceu, um senhor que apareceu e disse, não, o futebol turco é muito superior ao português, porque se excluirmos as 3 equipas portuguesas, as outras as 3 principais, as outras não conseguem pontuar. Mas os turcos, a verdade, também não pontuam. Portanto, é verdade que os nossos não têm sido muito felizes nesse aspecto, mas os outros também o não são. E vamos ver, é muito importante também para Portugal este ano perceber o que é que o Torriense vai conseguir fazer na Liga Europa. Bom, vamos olhar para as competições europeias deste ano. E aqui vamos começar pela Liga dos Campeões. Há 7 vagas ainda em disputa na Liga dos Campeões, na fase de Liga. Pergunta-me o Pedro Miguel Santos porque é que o futebol turco não funciona, se é tático ou se é cultural. Eu acho que tem a ver com o modelo. O futebol. Há um texto no meu Substack, quem quiser dar lá um salto, é uma questão de pesquisar. Em que explico qual é que é o modelo do futebol turco. O futebol turco atrai muitos jogadores com salários muito elevados, muitos jogadores, alguns deles já em final de carreira, porque tem uma carga fiscal e uma carga de impostos muito baixa, e por isso mesmo os clubes turcos conseguem atrair jogadores com salários que Portugal, por exemplo, não consegue pagar. Só para vos dar um exemplo, pagar 1 milhão de euros ano a um jogador em Portugal geralmente custa 2 milhões, aos nossos clubes. Pagar 1 milhão de euros ano a um jogador na Turquia custa 1 milhão e 100 mil. Portanto, a carga fiscal é muito mais. O que quer dizer o quê? Que gastando os mesmos 2 milhões, um clube turco pode pagar quase o dobro de salário a um jogador do que um clube português. Agora, o que é que isto depois implica? Implica ali muitas vezes jogadores aburguesados que ou baixaram o nível de exigência porque vêm das grandes ligas e vão parar ali e acham que não é preciso trabalhar assim tanto, ou então porque já estão em final de carreira e acham que já não vão progredir e, portanto, se deixam um bocadinho ficar à sombra da bananeira. Diz o Luís Mendes, o futebol turco é igual ao da Arábia Saudita, mas com um pouco menos de esteroides. Pois é um bocado isso. E eu acho que isso acaba por se refletir depois. A gente olha para aquilo que são os 11 potenciais de equipas como o Galatasaray, como o Fenerbahçe, como o Besiktas, como o próprio Trabzonspor, e já vou falar um bocadinho do Trabzonspor aqui à frente, e depois os resultados em campo não são minimamente condizentes. Agora, isto não significa, e este era o argumento que me era apresentado, que depois aquilo não seja um fenómeno em termos culturais, que não haja equipas com muitos seguidores, com muitos adeptos, capazes de encher estádios, coisa que o futebol em Portugal não tem.
tirando os três grandes, não tem mais ninguém a esse nível. Eventualmente o Vitória, eventualmente o Braga, mas pouco mais. E isso na Turquia acontece, mas, enfim, não chega. Não é porque temos adeptos muito entusiastas e porque há uma realidade social, construção de cidades, que permite que haja muito mais adeptos de cada clube, que o futebol vai automaticamente ser muito, muito forte. Bom, pergunta aqui, pergunta não, esclarece. O Estrela que eu diria que pagar 1 milhão em Portugal é mais 2,5 milhões de custo total. Muito bem. De impostos saberás tu muito mais do que eu só os pago, não os analiso assim com tanta e não pago 1 milhão a ninguém, portanto não tenho que me defrontar com isso. Bom, Liga dos Campeões, 7 vagas em disputa. Neste momento, há uma que está ali muito periclitante, que é a eliminatória entre o Apoel Beersheva de Israel e o Sabah do Azerbaijão. O Apoel Beersheva ganhou em casa por 2-1, mas vai ter que enfrentar a deslocação ao Azerbaijão, onde o Horus, por exemplo, apanhou e apanhou feio. E, portanto, há a possibilidade do Sabah manter a tradição azeri na Liga dos Campeões, a tradição que o Karabakh este ano deixou cair, porque não foi campeão e não está qualificado para a prova, e manter uma presença azeri na competição, mas, para já, os israelitas estão em vantagem. De resto, favoritismo do AEK de Atenas, empatou 0-0 fora contra o Levski de Sófia, da Bulgária, do Celtic de Glasgow, 3-0 em casa ao Lask, da Áustria, foi uma semana complicada para os austríacos, do Viking e do Bodo Glimt. Atenção, podemos ter duas equipas norueguesas na Liga dos Campeões deste ano. É absolutamente notável se isso vier a acontecer. O Viking, que foi campeão, surpresa na Noruega, empatou 2-2 no terreno do Dinamo Zagreb. E, portanto, tem agora o jogo em casa para conseguir carimbar a presença na Liga dos Campeões. O Bodo Glimt foi aos Países Baixos ganhar por 3-1 ao Nijmegen. Também tem o jogo em casa para carimbar depois a presença na fase de Liga. Podemos ir a ter, então, as tais duas equipas norueguesas na fase de Liga. Favoritismo do Lyon, que foi empatar ao Sucru Saracoglu por uma bola com o Fenerbahçe, 1-1. Tem o jogo em casa para carimbar a passagem. E depois proeza, digo eu, ainda assim extraordinária, do Célia da Eslovénia, da equipa dirigida pelo Vítor Campelos, que foi empatar 1-1 a Bratislava com o Slovan. O Slovan é uma equipa com muito capital, uma equipa com muito dinheiro para investir, campeão crónico na Eslováquia e com um investidor forte. E podem acompanhar isso tudo nos donos da bola da Europa, porque eles estão lá. Mas, para já, o Célia, tendo empatado fora, está em vantagem. O que é que isto nos diz? Que, enfim, os primeiros dois potes da Liga dos Campeões estão absolutamente definidos. Já sabemos quem são as equipas que lá vão estar. Pote 1, Bayern Munique, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter de Milão, Manchester City, Arsenal, Barcelona e Atlético de Madrid. Destas 9 equipas, o Porto e o Sporting vão jogar com duas na fase de Liga. Venha ao diabo e escolha. Não há aqui muito por onde escolher, digo eu. Enfim, que venham o Inter e o Atlético de Madrid. Parecem-me ser as duas equipas ainda assim mais acessíveis. E vai ser uma em casa e uma fora. Depois, pote 2, também já absolutamente definido. Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Futebol Clube do Porto, Manchester United, Bruges, Betis de Sevilha e PSV Eindhoven. E destas, 7 equipas, porque não podem jogar um com o outro, portanto sobram 7. Futebol Clube do Porto e Sporting também vão jogar com mais duas. E eu diria, olhando aqui para isto tudo, pois que venham o Bruges e o PSV. Creio que são ainda assim as duas equipas mais fracas. Embora o facto depois, enfim, vamos imaginar que se joga aqui com o Dortmund, há menos probabilidade de jogar com o Bayern. Se joga com o Betis, há menos probabilidade de jogar com o Real Madrid ou com o Barcelona e já não se pode jogar com os dois. Portanto, todas estas coisas são a ter em conta no sorteio da semana que vem. Depois, pode 3. E aqui já há algumas dúvidas. Embora não sejam muitas. A única coisa que pode acontecer, enfim, se o Fenerbahçe entrar em vez do Lyon, ambos vão ficar no pote 3. A única diferença é se o Bodo Glimt for eliminado e entrar o Nijmegen passa para o pote 4 e quem ascende
ao pote 3, será o vencedor da eliminatória entre o Viking Stavanger e o Dinamo Zagreb. É a única alteração. Mas, para já, vamos partir do princípio que se apuram as equipas que são favoritas. E então teríamos no pote 3 Feyenoord, Lille, Lyon, Bodo Glimt, Nápoles, e acho que é fugir aqui do Nápoles, Leipzig, fugir do Leipzig também, Villarreal, Shakhtar Donetsk e Galatasaray. E por fim, no pote 4, onde ainda pode vir parar o Nijmegen se de repente eliminar o Bodo Glimt, não me parece provável, depois de ter perdido 3-1 em casa, teremos então ou Viking ou Dinamo Zagreb, e neste momento o Viking está como favorito, Celtic de Glasgow, ou Lasco Linz, também pode acontecer, mas o Celtic é favorito. Slavia de Praga, Slovan Bratislava ou Célia, Stuttgart, AEK de Atenas ou Levski de Sófia, o Como, e muita atenção ao Como. O Como está a fazer uma grande equipa para este ano e está no pote 4, porque não tem passado nas competições europeias. O Lens, e muita atenção ao Lens também, uma equipa que vem do pote 4 e não convém enfrentá-las, nem o Stuttgart, já agora. E o Lens ganhou a Supertaça de França ao Paris Saint-Germain na semana passada. E Apoel Beersheva ou Sabah. Portanto, é isto que espera as equipas portuguesas presentes na Liga dos Campeões. Bom, diz o Luís Mendes, Azerbaijão e Israel na Liga dos Campeões e o PI. Pronto, enfim, isto é uma questão geopolítica, não é para hoje. E pergunta ao Filipe Oliveira se pode o campeão da Noruega ficar fora da Liga dos Campeões e o vice entrar. Pode, pois, basta que um não se qualifique e o outro se qualifique. Olhamos então para a Liga Europa e para a Liga Conferência. Porquê? Não vou fazer aqui a definição já, até porque há muita coisa, há muito mais vagas ainda em disputa, mas há duas coisas que são seguras. O Benfica e o Braga, se apurarem, o Benfica, seja na Liga Europa, seja na Liga Conferência, e o Braga na Liga Conferência, serão sempre a segunda equipa de ranking mais elevado da competição. Enfim, se o Benfica passar para a Liga Conferência, o Braga passa a ser a terceira. Isso é uma evidência. O Benfica será o segundo apenas atrás do Leverkusen, é a única equipa da Liga Europa que tem ranking superior ao Benfica neste momento. Mas, atenção, estão lá Juventus, Milan, Olympiacos, Fenerbahçe, Real Sociedade, Olympique de Marselha. Portanto, é uma Liga Europa que vai ter, e tem sempre, algumas equipas que poderiam estar a jogar Champions. São equipas que estão ali um bocadinho entre a Liga Europa e Champions. Nos jogos desta semana, deixem-me só destacar aqui 4 jogos. O Kairat Anderlecht, porque o Kairat, que no ano passado jogou a Liga dos Campeões, este ano vai, em princípio, cair da Liga Europa para a Liga Conferência. Perdeu 3-0 em casa com o Anderlecht do Vítor Bruno. Por falar em treinadores portugueses, interessante esse duelo entre a Universidade Craiova do Filipe Coelho e o Ararat Arménia do Tulipa. Para já, o Ararat Arménia foi empatar 1-1 à Roménia com a Universidade Craiova e está em aparente vantagem. Ainda destaque para dois resultados surpreendentes. Os 7-0 do Lech Poznan da Polónia ao Thun, campeão suíço. Aquilo foi mesmo um título ganho sem perceber muito bem como. O Thun, na Liga Europa, vai cair para a Liga Conferência, quando começou a jogar as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. E a vitória do Ferencváros da Hungria por 1-0 em Trabzon contra o Trabzonspor. Trabzonspor que tinha no 11 Onana, Salah, o Saviolô, o extremo que era do Vitória e que é internacional sub-21 de Portugal, Sidney Lopes Cabral, Wagner Pina, uma equipa que tem jogadores, tem craques, não rendeu, perdeu em casa com o Ferencváros e pode acabar por ir parar à Liga Conferência. Na Liga Conferência, o Braga, também já o disse, será segundo, para já, na expectativa que há das equipas que possam lá estar no ranking, e também cabeça de série, pote 1, atrás da Atalanta, mas na Liga Conferência há também equipas como o Rangers, como o Ajax, como o Freiburg, como o Mónaco, que, enfim, ganhou por 3-2 fora de casa ao Gornik Zabrze e, portanto, está bem encaminhado para ficar nesta competição. Nota ainda para mais 1, 2, 3 resultados. O empate do Pafos, a equipa do Ricardo Sapinto, na Albânia contra o Dinamo Tirana, 1-1. Falhou um penalti, marcou de penalti quase no final. Jogo muito complicado e toda a gente viu, em princípio, aquele vídeo do presidente do Dinamo Tirana no final do jogo com um saco de notas a distribuir pelos jogadores no balneário. Enfim, são essas especificidades que tornam a Liga Conferência uma competição particularmente interessante. Depois, a vitória do Karabakh
nos Países Baixos contra o Twente, e era importante, em termos de ranking para Portugal, que os Países Baixos perdessem mais esta equipa. O Twente está em maus lençóis, vai ter que ir ganhar fora ao Azerbaijão. Não acredito que o faça, muito francamente, acho que vai mesmo ficar fora. E atenção para o empate 0-0 da Atalanta em casa contra o Apoel Tel Aviv. Vai ter segunda mão em campo neutro. Vamos a ver se apura a Atalanta, que é, neste momento, a única equipa que tem ranking superior ao Sporting Clube Braga nesta Liga Conferência. Bom, ah, resolvido o tema forte deste futebol de verdade, vamos, e não sei se tem alguma coisa a perguntar, ahm, diz aqui o Pedro Miguel Santos que a Liga Conferência deste ano tem muitos candidatos sem um claro favorito. Sim, atenção, o Freiburg pode ir lá parar também. Ainda está bem posicionado porque está na pré-eliminatória e em vantagem. Falo aqui no Freiburg porque foi a equipa que no ano passado eliminou o Sporting Clube Braga na Liga Europa. Bom, vamos à pergunta do Discord. E volto a dizer que quem quiser fazer pergunta no servidor de Discord, aquilo que tem que fazer é muito simples, é só tornar-se subscritor premium deste Substack. É também a forma que há para comentar em direto no programa aqui no Substack. Quem não for subscritor premium pode comentar na mesma, mas só no diferido do YouTube, porque o programa vai para o YouTube mais daqui a bocado. Ahm, Bruno Silva diz, e quando toda a gente pensava que iria ser um passeio para a Atalanta. Pois é verdade, não foi, ou não está a ser um passeio, o que não quer dizer, na mesma, que a Atalanta não seja capaz de se apurar. Enfim, tem ainda a segunda mão para se salvar. Estava aqui à espera, a fazer aqui um compasso de espera para passarmos então à pergunta do Discord, só que eu não a tenho aqui, vou ter que ir à procura dela. Dei-me só um instante porque me esqueci de a descarregar no meio disto tudo. Mas para deixarem perguntas no Discord, estava a dizer também, aquilo que têm que fazer é muito simples, é só tornarem-se subscritores premium deste Substack, não vos custa um balúrdio, são 5 € por mês, ou se quiserem poupar 2 meses, 50 € por uma subscrição anual, têm acesso a tudo e mais um par de botas, porque não só leem tudo aquilo que está no arquivo, entram no Discord, entram no Telegram, podem passar a ler todos os textos daqui para a frente até ao final, e podem comentar em direto no Futebol de Verdade. Bom, a pergunta desta semana que eu selecionei entre as que ficaram na chatroom Perguntas do Discord, lá no servidor privado do Discord, é do Alexandre Salazar, que me pergunta o seguinte: Bom dia, António. Até que ponto a ida de Mourinho para a Liga Espanhola e a saída de Guardiola da Premier League pode equilibrar o interesse geral por ambas as ligas, após anos de clara vantagem a nível de interesse e de mediatismo? Ora, esse é um tema que tem estado a ser muito debatido, discutido, porque há um investimento grande da Liga Espanhola e eu acho que a ação do Javier Tebas no combate à Premier League tem sido importante. Pode não se gostar do homem, eu não simpatizo particularmente com algumas das posições de Javier Tebas, mas ele tem-se batido pela Liga Espanhola e pelos critérios e pela solidez financeira dos clubes e aliás, viu-se aquilo que se passou com o Barcelona durante anos, em que a Liga impediu ao Barcelona de cometer loucuras e o Barcelona este ano já está outra vez pujante financeiramente e em condições de as cometer, mas a questão é que aqui não falamos só de treinadores. Ah, É curioso, e ainda hoje na Entrelinhas vos deixei 2 links para artigos, um do The Athletic e outro do El País. É curioso que na Premier League os treinadores, ou muitos dos treinadores campeões, candidatos ao título, sejam espanhóis e bascos. Temos o Mikel Arteta no Arsenal, temos o Raul Iraola no Liverpool, temos o Xabi Alonso no Chelsea, temos o Unai Emery no Aston Villa. Portanto, há uma espanholização da Premier League, e ao mesmo tempo
eu acho que a Liga Espanhola pode beneficiar este ano de duas coisas. Uma delas é aquela que o Alexandre já citou, o facto de Guardiola ter saído da Premier League e Mourinho ter entrado na Liga Espanhola. Mourinho é sempre um foco de atenção internacional, mediatismo, portanto, isso vai beneficiar. Outra é o facto de não se antecipar uma luta particularmente acesa pelo título em Inglaterra. O Arsenal parte muito à frente, acho eu, de todos os outros. O Estrela diz e o Alonso no Chelsea. Eu disse o Alonso no Chelsea, falei nos quatro. Alonso no Chelsea, Iraola no Liverpool, Unai Emery no Aston Villa e Arteta no Arsenal. Bom, mas estava a dizer, uma delas é a questão dos treinadores, outra delas é o facto de não se anunciar um campeonato particularmente animado em Inglaterra. Eu acho que o Arsenal parte bastante à frente e, pelo contrário, haver um investimento grande em termos de jogadores, tanto do Barcelona como do Real Madrid e até do Atlético, se quisermos, o que vai fazer com que haja muitas estrelas a competir todas as semanas nos relevados da Liga Espanhola. Vamos ver se a Liga Espanhola consegue corresponder em termos de espetacularidade de jogo, porque isso muitas vezes é onde a coisa vai acabar por falhar. Mas reparem, 125 milhões do Real Madrid por Diomande, Ian Diomande, do extremo, que veio da Alemanha. 55 milhões pelo lateral Cucurella. 20 milhões pelo Dumfries, 25 milhões pelo SP e ainda o Konaté e o Bernardo Silva a custo zero. O Real Madrid está a construir uma equipa que, se Mourinho conseguir pô-la a jogar, pode perfeitamente disputar o título ao Barcelona. Sendo que, no Barcelona, enfim, eu acho que ainda falta um avançado. Vamos ver se eles conseguem ou não contratar o Julián Álvares. Continua a ser o principal objetivo do Barça, porque saiu o Lewandowski, saiu o Ferran Torres. A saída do Rashford é compensada pela entrada do Gordon, 80 milhões vindo do Newcastle e do ADM, e 22 milhões vindo do Dortmund. E ainda há, para dar finalmente uma referência ao meio-campo, a entrada do Rodri por 60 milhões, ex-Manchester City. Portanto, acho que vamos ter uma Liga Espanhola altamente mediatizada, uma Liga Espanhola em que as duas principais equipas estão muito fortes, ou têm condições para estar muito fortes. A grande questão, eu acho que muito do sucesso da Premier League passa pela mediatização que a Premier League consegue fazer do futebol, pela forma como ganhou os mercados, como consegue transformar até os jogos mais insalubres em grandes espetáculos televisivos, e isso tem muito e isso acho que aí a Liga Espanhola e todas as outras ainda têm muito, com exceção talvez da Bundesliga, que me parece que é a única que está a esse nível, embora depois tenha a dificuldade da língua e também o facto do Bayern ser campeão todos os anos, quase por decreto. Portanto, creio que aí a Liga Espanhola ainda tem um bocadinho a aprender com aquilo que se faz em Inglaterra. Diz o Pedro Coutinho, talvez a Premier volte ao que era antes do Guardiola e Klopp. O nível de topo talvez deixe um pouco, mas haverá menos diferença entre os dois primeiros e os cinco seguintes. Chelsea, Tottenham e United estarão mais fortes. Já vamos daqui a bocado aqui aos modelos de previsão para perceber o que é que pode acontecer. Antes disso, e vamos concluir o programa com os modelos de previsão para as 5 grandes ligas e para a Liga Portuguesa. Portanto, fiquem por aí para saber quem é que os supercomputadores dão como campeões. Mas antes disso, deixem-me só olhar aqui para o futebol de fim de semana. Porquê? Porque hoje começa a Ligue 1 e começa a Premier League. Temos às 19h45 Olympique de Marselha-Estrasburgo. O Marselha é renovado, é sempre, o Marselha todos os anos é um Marselha renovado, contra a equipa do Estrasburgo, a equipa do City, vamos lá, vamos chamar-lhe assim, porque é isso que acontece, este ano comandada pelo Hugo Oliveira, treinador português. Jogo interessante, é às 19h45 e às 20 horas começa a Premier League com o campeão em campo, Arsenal Coventry, e o Arsenal está, pergunta-me aqui o Pedro Miguel Santos, quem gera mais expectativa na Premier? Não tenho assim grande expectativa relativamente a nenhuma equipa. Eu acho que o Bournemouth é uma equipa da qual eu espero que continue a crescer. Tenho alguma curiosidade para ver o que é que o De Zerbi faz no Tottenham, embora muita gente continue a dizer que apesar dos reforços, e parece que vem aí mais dois, o Savinho e o diz-me o Bruno Sousa, e tem razão, o Strasbourg é do Chelsea, não é do City, claro. É um grande grupo, às vezes também me para aqui o Tico e o Teco, não batem um com o outro. Mas é isso sim, é do grupo do Chelsea e não do grupo do City.
Estava a dizer que, e vem aí mais 2 para o Tottenham, o Savinho parece que já mais ou menos seguro, o Marmoush, em princípio também, se fará, mas tenho alguma expectativa para perceber se o De Zerbi consegue de facto transformar o Tottenham numa equipa, como deve ser, mas eu acho que o topo do campeonato está muito definido. Não tenho muita expectativa relativamente ao City, porque acho que Maresca não vai conseguir superar a orfandade da saída de Guardiola, mas vamos falar disso mais daqui a bocadinho, quando entrarem aqui os modelos de previsão. Bom, 2 jogos para ver hoje. Amanhã, meio-dia e meia, Hull Manchester United. Curiosidade também para perceber se o Man United consegue continuar o bom trabalho do Carrick no ano passado. Fala-se muito na falta de reforços, vamos a ver se é assim ou não. Atenção a esse jogo das 15h30, em Portugal, que é o Marítimo Académico de Viseu. É o jogo entre os dois primeiros da segunda Liga do ano passado, agora na primeira. E porquê é que é um jogo interessante? Porque são duas equipas que apostaram muito na continuidade e e o Marítimo, se pontuar, passa já para a frente da Liga. Se ganhar, pode inclusive ficar à frente se depois, no isolado, se depois, no domingo, Porto e Aroca empatarem. Porquê? Porque neste momento há três equipas no topo da Liga Portuguesa: Marítimo, Porto e Aroca, por ordem inversa. Portanto, é Aroca, Porto e Marítimo. Vamos ter no domingo o duelo entre primeiro e segundo da Liga Portuguesa, sendo que o primeiro é o Aroca e o segundo é o Porto. 17h30 joga o campeão italiano, Inter, recebe o Monza, e está a apostar fortíssimo o Inter também este ano para renovar o campeonato. 19h45, além do Genoa-Napoli, há ainda um Toulouse-Lyon, com a equipa do Paulo Fonseca em campo. 20h30, estreia-se o Real Madrid de Mourinho, com a visita a Barcelona para jogar com o Espanhol, e há Sporting Alverca, jogo também importante na Liga Portuguesa. Domingo é um dia mais cheio. Porquê? Porque teremos um City Bournemouth, parece-me que é o jogo mais, um dos jogos mais interessantes da primeira jornada da Premier League. O outro é 2 horas e meia depois, Newcastle United-Liverpool. Às 16 horas, o Atlético de Madrid recebe o Villarreal, jogo entre equipas de Champions, na Liga Espanhola. 17h30, Frosinone e Juventus, e depois, 19h45, estreia do Paris Saint-Germain no campeonato, recebe o Rennes. Estreia do Milan de Ruben Amorim na Série A, visita o Torino, e às 20h30, estreia do Barcelona na Liga Espanhola, em visita ao Elche, e ainda esse duelo pelo topo da Liga Portuguesa, o Futebol Clube do Porto Aroca. Portanto, é um fim de semana com muito futebol interessante para ver, mas isto leva-nos então à tal, ao desvendar daquilo que prevê, e vamos fechar com isso o futebol de verdade. Diz aqui o Bruno Silva que o Tottenham está a apostar forte. Vamos fechar o futebol de verdade com a revelação daquilo que dizem os modelos de previsão para as 5 grandes ligas e para a Liga Portuguesa. E quem me acompanha sabe que eu sigo basicamente dois modelos de previsão, estabelecidos por supercomputadores que fazem cada um deles 20.000 simulações de todos os resultados daqui até ao final da temporada, que são o modelo da Opta e o modelo da Football Meets Data. Se pesquisarem, chegam lá, não vou deixar sequer links. Eles dão resultados que são mais ou menos semelhantes, mais uns pontos percentuais para cima, mais uns pontos percentuais para baixo, e a minha escolha foi aqui indicar-vos, para cada uma das 5 grandes ligas, todas as equipas aos quais os dois modelos dão pelo menos 5% de hipóteses de ser campeão. E o que é que isto nos diz? Diz-nos que vamos ter uma Série A muito aberta, com muitas equipas com hipóteses para serem campeãs, e depois os outros campeonatos mais fechados, embora com grande equilíbrio previsível, sobretudo em Espanha. Porque em Inglaterra, em França e na Alemanha, os modelos apontam possíveis campeões com elevadíssima dose de probabilidade. Comecemos por Inglaterra, onde o campeão previsível, tanto para a Opta como para a Football Meets Data, é o Arsenal. O Arsenal recolhe 40,6% das hipóteses nas 20.000 simulações do supercomputador da Opta, e recolhe ainda mais, 51,3% das hipóteses nas 20.000 simulações do supercomputador da Football Meets Data. Depois, a ordem é a mesma. Para a Opta, segundo Manchester City, com 18,7% de hipóteses de ser campeão. Terceiro, o Liverpool, com 9,3% de hipóteses de ser campeão.
quarto, Manchester United, com 6,7% de hipóteses de ser campeão. Na Football Meets Data, o City, segundo, tem 20,3%, portanto, mais um bocadinho também. O Liverpool, terceiro, tem um bocadinho menos, 8,2%. E o Manchester United, quarto, também tem um bocadinho menos, 5,1%. Eu, curiosamente, perguntei aos responsáveis pelo modelo de previsão da Football Meets Data como é que eles fazem isto. Se entram aqui em conta apenas com os resultados da época passada, em que medida é que entra aqui o mercado, em que medida é que entra aqui a pré-época, em que medida é que entram aqui os resultados que as equipas já tenham feito, eventualmente, em outras competições, e aquilo que me responderam, até posso ler aqui a resposta que me deram, tenho só aqui a encontrar, foi a seguinte. Ahm, não deixamos equipas, e estou a traduzir diretamente do inglês, não deixamos equipas congeladas no ponto em que Maio as deixou. A força de cada equipa vem de um power ranking que inclui o squad turnover, portanto, as entradas e saídas no mercado, os jogos particulares, o futebol continental que já se tenha sido jogado, portanto, competições europeias, e as baselines ou as linhas base que estão armazenadas reconstroem-se sempre que os ratings avançam. E depois, enfim, falam aqui também, inclusive, de mercados de apostas. Enfim, isso não me parece que seja, até porque eu acho que é mais ao contrário. São mais quem estabelece os mercados de apostas que se baseia nestes supercomputadores do que estes supercomputadores que se baseiam nestes mercados de apostas. Dizem ainda que não fazemos. Dizem ainda que as odds de pré-época transformá-las em. Enfim, isto já me parece que é demasiado para aquilo que tenho que explicar aqui agora. Portanto, diz o Estrela que essas eram as perguntas que tinha em relação aos modelos e diz ainda que, olha que não é o, não são as odds das apostas a basearem-se nestes modelos e sim estes modelos a basearem-se nas odds das apostas. Vamos passar à Liga Espanhola, onde tanto para a Opta como para a Football Meets Data, o favorito apresentado é o Barcelona. A Opta apresenta o Barcelona com 46,6% de hipóteses de ser campeão. A Football Meets Data, tal como na Inglaterra, dá um bocadinho mais de hipóteses ao favorito, 53,1% de hipóteses de ser campeão. Isto é conseguido muitas vezes, ou é conseguido fundamentalmente à custa do Atlético de Madrid. E porquê? Porque o Real Madrid também cresce da Opta para a Football Meets Data. Tem 32,5% na Opta, 34,7% na Football Meets Data. O Atlético de Madrid é que tem 9,2% na Opta e apenas 7,2% na Football Meets Data. Depois será também construído o bocadinho que falta à conta de pequeníssimas percentagens, todas elas inferiores a 5%, que são dadas às outras equipas. Mas, portanto, já temos aqui dois favoritos claros. Arsenal, 40 na Opta, 51 na Football Meets Data. Barcelona, 46 na Opta, 53 na Football Meets Data. Curiosamente, nenhum dos dois modelos, embora também aqui a Football Meets Data dê mais hipóteses ao favorito do que a Opta, e eu acho que isto é uma tendência, acho não, tenho a certeza, é uma tendência que é comum às 5 grandes ligas. Em todas elas, a Football Meets Data dá mais hipóteses ao favorito do que a Opta, mas curiosamente aparecem números muito mais aproximados e eu iria dizer que o Inter, pela aposta fortíssima que fez no mercado este ano, com a importação de jogadores vindos da Premier League, estaria mais favorito. Mas não. O Inter é dado como favorito tanto na Opta como na Football Meets Data, tem 34,6 na Opta e 43,3 na Football Meets Data, mas a Série A italiana é de todas a competição mais aberta, porque tem na Opta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equipas acima dos 5% de hipóteses. Na Football Meets Data tem só 6, porque o Milan, que aparece em sétimo lugar
na bolsa de favoritismo da Opta, com 6%, está apenas nos 4,5% na Futebol Meets Data e, portanto, acaba por ficar fora desta lista que eu aqui trago, que é a lista dos que têm pelo menos 5% de hipóteses nos modelos de previsão. Há aqui uma curiosidade, é que há uma troca entre segundo favorito, e é o único caso em que isso acontece, entre a Opta e a Football Meets Data. A Opta dá o como segundo favorito ao título em Itália, isto é extraordinário, com 12,8%. A Football Meets Data dá o como em terceiro, com 12,2%. E aqui uma troca com a Roma. A Roma, e é curioso, ouvi muita gente dizer, então o Rodrigo Mora vai se meter na Roma, uma equipa que não tem opção. Tem. A questão é que tem a opção de vir a ser campeã em Itália. A Roma aparece em terceiro lugar na bolsa de favoritismo da Opta, com 12,7, e em segundo na Football Meets Data, com 12,9. Portanto, não é que ninguém inventou isto. A Roma está claramente, embora ainda assim uma percentagem interessante abaixo do Inter, mas aparece como um dos principais outsiders. Depois, a lista segue igual, tanto na Opta como na Football Meets Data. 11,8 para a Juve, para a Juventus na Opta, 10,8 na Football Meets Data, 7,9 para o Napoli na Opta, 6,8 na Football Meets Data, 6,3 para a Atalanta na Opta, 5,7 na Football Meets Data, 6% para o Milan na Opta e apenas 4,5% na Football Meets Data. Vamos para os outros dois campeonatos, que são aqueles que estão entregues por decreto, praticamente, e mais uma vez aqui se verifica a tal questão em que a Football Meets Data dá maior percentagem de favoritismo ao favorito do que a Opta. Os favoritos são, e não precisaria de vos dizer, o Bayern de Munique na Bundesliga e o Paris Saint-Germain na Ligue 1, mas a diferença é que na Football Meets Data, o Bayern é a única equipa a ter pelo menos 5% de hipótese de ganhar o campeonato. Tem 91,3%. Depois aparece o Dortmund com 4,1% e o Leverkusen com 2,1%. Na Opta, a coisa está um bocadinho mais aberta. O Bayern tem só, e este só é entre aspas, 74%, que ainda assim são o máximo em qualquer dos outros campeonatos, 74%. O Dortmund aparece com 9,3% e o Leverkusen com 5,9%. Ora, curiosamente, não é tão favorito o Paris Saint-Germain em França, aparece na Opta com 67,2, na Football Meets Data com 84,2, enfim, aqui também um valor apreciável, e só há uma equipa, tanto num supercomputador como no outro, acima dos 5%, uma outra equipa, que é o Racing Club Lens. O Lens tem 9,8 na Opta e 6,6 na Football Meets Data. E chegamos a Portugal. Ah, e eu fiz também as minhas previsões, e quem quiser vê-las, vou deixar aqui o link neste momento, para poderem aceder ao texto. Fiz as minhas previsões antes do início do campeonato. São, é uma altura, enfim, mais complicada. Eu acho que os números depois variam não só com as contratações que são feitas, e o campeonato em Portugal começou já há 2 semanas, vai para 3. Houve muito mercado depois disso e ainda vai haver muito mercado daqui até ao final do mês. Eu acho, já o disse aqui, achava que o Benfica estava a 2 contratações de poder tornar-se um seríssimo candidato ao título em Portugal, se calhar até suplantar os outros. Vamos ver se as consegue ou não. Mas há também a questão das perdas, os jogadores que saem, e como também depois há uma evolução que tem a ver com aquilo que as equipas vão mostrando e com os resultados. Portanto, as minhas previsões, reforço, foram feitas antes de começar o campeonato. Entretanto, houve alterações. E deixem-me só dizer-vos aqui mais uma coisa. É que a Opta não divulga previsões para a Liga Portuguesa, só divulga previsões para as 5 grandes ligas. A Football Meets Data divulga previsões para todos os campeonatos da Europa. E, portanto, tem que ser neles que nos baseamos. E o campeonato português é, de todos, o mais aberto. Tem 3 equipas distanciadas por apenas 4,6%. Isto é absolutamente notável. Neste momento, nem o supercomputador da Football Meets Data é capaz de se decidir. Porquê? Apresenta o Sporting com 34,8%, o Benfica com 31,4% e o Porto com 30,2%. Portanto, dá o Sporting como favorito, mas entre o Sporting, primeiro, e o Porto, terceiro,
há apenas 4,6% de hipóteses a distanciá-los. A questão é que isto já mudou muito desde o início do campeonato. O Sporting começou o campeonato, ou antes de começar o campeonato, com 40,5. Era um bocadinho mais favorito nessa altura. O Benfica começou com 35,3. Portanto, o Sporting baixou de 40,5 para 34,8. Perdeu aqui 5,7%. O Benfica baixou de 35,3 para 31,4. E eu isto tenho alguma dificuldade em entender. Que o Sporting tenha baixado, percebo, porque me parece que estava sobrevalorizado. Se calhar muito em função daquilo que foi o mercado. Que o Benfica tenha baixado, percebo de certa forma por causa do empate com o Académico de Viseu, mas, enfim, é um ponto, são 2 pontos, não é? Não me parece que seja muito por aí. Acho que a equipa está a dar belíssimas indicações. O Porto subiu de 19,6 para 30,2. E aqui deixem-me dizer-vos isto. O que estava mal eram claramente os 19,6. Não acredito que no início do campeonato o Porto campeão pudesse apresentar um valor de 19,6% de hipóteses de ser bicampeão. Só mesmo essa coisa de ser muito raro uma equipa conseguir ser bicampeã. Portanto, neste momento, repito, Sporting 34,8, Benfica 31,4, Porto 30,2, mas com uma curiosidade adicional que eu gostava de partilhar convosco. É que, apesar destas percentagens, se depois formos aos pontos esperados das equipas, das 3 equipas, quem aparece com mais pontos esperados até é o Benfica, que neste momento aparece com 77 pontos esperados, o Sporting com 76, o Porto com 74. Serão sempre valores abaixo, até do pior dos campeões dos últimos anos. Mas isto, obviamente, o modelo está em evolução permanente e todas as semanas isto vai ter aqui alterações, um bocadinho para cima, um bocadinho para baixo. Certo é que no final seremos capazes de prever. Curiosidade para vocês, olharmos aqui para quem são as equipas neste momento mais apontadas à descida de divisão. Acima de todas, o Casa Pia, que neste momento desce em 41,1% das simulações. Em segundo lugar, o Rio Ave. Eu isto acho estranho, francamente. Acho que o Rio Ave tem uma boa equipa. Desce em 27,7% das simulações. Em terceiro, o Estrela da Amadora, que desce em 25% das simulações. Depois, o Académico de Viseu, apesar do empate na Luz, desce em 22% das simulações. Moreirense desce em 21,2% das simulações. Estoril desce em 15,1%, Alverca em 14,2% e Nacional em 9,6%. Não sei se tem alguma coisa a dizer sobre essas previsões. Se tiverem, apressem-se, porque o Futebol de Verdade está a chegar ao fim. Se não, também têm a hipótese de comentar ou no post, que vai ficar no meu Substack, em tadeia.substack.com, ou no YouTube, porque o programa vai para o YouTube mais daqui a bocadinho e quem quiser pode revê-lo por lá, como pode revê-lo aqui no Substack, e eu recomendo que revejam aqui no Substack e que revejam através da app, porque torna a experiência de visualização muito mais agradável e a app, deixem-me dizer-vos, é absolutamente gratuita. Muito obrigado por terem estado aí. Desejo-vos um belíssimo fim de semana cheio de futebol a todos o Futebol de Verdade volta de hoje a 8 dias ao 12:30. Tchau, até para a semana.